Você já chegou? Você está com expectativa? Fala assim, eu creio que o Senhor quer falar comigo. De fato, irmão, eu tenho uma mensagem direto do coração de Deus, não porque eu sou especial, ou um pouquinho, ou com alguma estrelinha dourada a mais do que a sua, mas porque eu me coloquei nesse lugar de ouvir o Senhor para vir aqui com essa missão de te repassar aquilo que Ele me comunicou como responsável nessa manhã por conduzir esse momento da palavra. Amém, irmão? Mas eu quero te dizer que você tem a mesma liberação, ou a mesma autonomia, ou a mesma autoridade de receber do Senhor aquilo que Ele precisa comunicar a você, na sua vida. Amém, irmão? Nós aqui da Igreja United, nós não nos colocamos como pastores acima das pessoas, como também detentores de um tipo de unção que está acima da unção que o Espírito Santo pode derramar sobre cada um de vocês, para receber exatamente aquilo que Ele me deu. Você entendeu isso, irmão? Não existe, biblicamente, nenhum ensino que corrobore com a narrativa de que você não pode ouvir a mesma voz do Espírito Santo que o seu pastor. Vamos deixar isso pré-estabelecido? Não existe nenhuma narrativa bíblica neotestamentária que dá embasamento para que líderes se sobreponham a ovelhas. Nós apenas fazemos assim por uma questão hierárquica de organização, para que nós não fiquemos batendo cabeça uns com os outros naquilo que nós temos que efetuar no nosso propósito aqui na Terra. Amém, queridos? Então, existem, antes que eu me apresente, que inicie o culto, eu preciso abrir isso com você aqui, amém? Fundamentar algumas coisas básicas. Existem, segundo ensinos bíblicos, 5 dons ministeriais derramados pelo Espírito Santo sobre a igreja, para que nós possamos nos organizar. Amém, querido? Você está comigo? Você já chegou? Existem 5 dons ministeriais que foram dados pelo Espírito Santo para que a gente possa se movimentar na terra enquanto igreja, enquanto eclésia, enquanto organização, enquanto placa. Amém, querido? Mas como filho de Deus, como co-herdeiros com Cristo, não há distinção. Na verdade, existe uma distinção que o próprio Jesus dá em resposta aos seus discípulos curiosos. Ele diz, aquele que quer ser servido, sirva. Essa é a única distinção. Se você vê alguém servindo, esse de fato é um discípulo de Cristo. Se você vê alguém amando, esse de fato é um discípulo de Cristo. Essa é a distinção entre filhos e não filhos. Mas não de tipo de amor ou tipo de profundidade. Pelo contrário, quando você vê na Bíblia uma narração, seja ela histórica ou um momento de ensino entre Jesus e os seus discípulos, ou os seus discípulos escrevendo cartas para aquelas que seriam as pessoas que leriam, como nós, esses discípulos escrevendo suas epístolas para a igreja, ensinando aquilo que eles viram Jesus fazer, a distinção que nós vemos é do próprio discípulo se autoproclamando algo que nem mesmo Jesus falou. Você vê, por exemplo, João dizendo que ele era o discípulo amado. Moisés falando que ele era manso. Alô? Amém, irmão? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas você sabe que a Bíblia é uma história sendo narrada, contada, uma revelação progressiva, escrita por homens falhos sobre os seus próprios erros e acertos debaixo da unção do Senhor? Aquilo que Deus fala é irrevogável. Mas eu preciso entender que na Bíblia, e eu não estou dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, ela é perfeita. Até o erro que está lá era para estar no momento certo, na hora certa, para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Amém? E ela se atualiza diariamente. Quem nunca leu um texto 10 anos atrás e leu um texto depois, 10 anos depois, e ele teve 2 significados totalmente diferentes de acordo com a fase que estava vivendo? Amém, irmão?
mas ela é uma história sendo contada. E aí eu percebo essa distinção quando o próprio homem natural que está escrevendo essa história, colocando-se naquela narrativa, ele se autoproclama de fato que ele ama tanto, e ele é um cara tão amoroso, e ele tinha tanta intimidade com Jesus que ele falou assim, eu era o discípulo amado. Você entende isso? Jó, quando vai falar muitas das coisas que estão lá descritas na história de Jó, e aí eu preciso entender a revelação completa que está em Cristo, que Jó não tinha. E aí quando eu leio lá, Jó dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, nem ele, nem os que estavam à volta dele sabiam qual era de fato o caráter de Deus, porque só viria a ser descrito em Jesus. Então, o fato de Deus ter dado e Deus ter tomado não necessariamente é a realidade daquilo que Deus estava fazendo. Porque Jó, por exemplo, não viu a conversa entre o diabo e Deus lá em cima. Porque se ele tivesse visto, ele tinha falado assim, Deus deu, o diabo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque mesmo que o diabo tenha levado, a minha crença no Senhor é maior do que aquilo que eu tenho no bolso. Talvez ele teria dito isso. Mas quando que Jó tem a revelação completa, não a completa que nós temos em Cristo, porque ele não viu. Lá no final da carreira dele, lá no final do livro de Jó, ele vai dizer, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Alô? Amém, irmão? E aí, sabe uma preciosidade que existe no livro de Jó? Antes de eu começar a palavra, me apresentar? Para aquele que não me conhece. Jó tem um monte de coisa, correto? Havia um homem na terra de Uz. Correto, irmão? Você conhece essa história? Talvez você não conheça, seja a primeira vez que você ouve alguém falando sobre a Bíblia ou sobre essa história. Mas depois eu convido você a ler o livro de Jó, que conta essa história linda de um homem temente a Deus. Mas sabe que algumas coisas eu percebo ali que acontecem que são primordiais para a gente entender o que a gente vai falar hoje. Quando Moisés está escrevendo o livro de Jó e narrando a história de Jó, ele fala muitas características sobre esse grande homem de Deus. A única coisa que ele não fala sobre Jó é que Jó era um homem de fé. Porque é impossível alguém, irmão, também, que só conhecia Deus de ouvir falar, ter uma fé plena no caráter de Deus, em quem Deus era. Mas só o fato dele estar vivendo como estava vivendo, da forma que ele estava fazendo, só de ouvir falar, já coloca ele num lugar, de fato, onde Deus se agradava da vida dele. A ponto de tudo que Jó tocava e fazia, ele prosperava, ele era um homem muito rico. Não é o que o texto diz? Só que olha só o que está acontecendo lá, que faz eu entender que Deus não faz distinção no sentido de acepção ou no sentido de priorização de pessoas, de colocar pessoas no mesmo lugar de coisas. Você está comigo? Diz ali que Jó tinha, eu não vou saber os números corretos, você vai me perdoar e vai ler o texto depois, tá bom? Diz ali que Jó tinha 1000 cabeças de boi, vamos supor aqui, tá? Depois você vai ler o texto bonitinho e vai fazer um resumo na sua vida para você estudar sobre isso. 1000 cabeças de boi, vamos supor que seja. 500 juntas de ovelha. E aí ele tinha quantos filhos? Oi? 10 filhos. Quantas filhas? É filhos e filhas ou era 10 homens e 10 mulheres? 7 homens e 3 mulheres, amém? Aí você vai ver que o diabo lá, tinhoso, cão, Beelzebul, sarnento, ele vai lá e pá, doença e coisa e tal, e só fica a mulher fiel lá do lado dele. Mesmo que ela reclame, estava lá a bichinha, né? Tem um momento que ela até fala assim, por que tu não amaldiçoas teu Deus e morre? Conselho lindo. Mas estava lá falando, pelo menos, né? Pelo menos ela estava lá para dizer essa frase. E aí, meu irmão, você vê na história sendo discorrida, e aí ele ouve os seus amigos, uns conselhos ruins, outros bons, e vai andando mais um pouco, e aí em determinado momento da história,
e eu não quero meter a isso com você, Deus vai lá e, pum, provisão. Você está comigo? E aí o que a Bíblia diz que acontece na vida de Jó nesse momento? Quem lembra aí? Ele é restituído em dobro. É isso? Então ele tinha 1000 bois. Ele passa a ter quantos bois? Tem certeza? Sim, é isso mesmo. Você está comigo? Porque Deus deu 2 vezes mais do que ele tinha. Amém, irmão? Ele tinha quantas ovelhas que eu falei, sem ser o texto, no meu exemplo? E ele passa a ter quantas depois? Ou seja, dobro, 2 vezes mais. Correto? Sim ou não? Ele tinha 5.000 hectares de terra, sei lá. Quantos ele vai passar a ter nessa segunda fase da vida dele? 10.000, porque Deus deu em? Então ele tinha 10 filhos. E quantos filhos Deus deu para ele depois? Não, 10. Por que um boi morreu e Deus deu 2, ou seja, 3 no total da vida dele? Porque Deus não coloca no mesmo lugar pessoas e coisas, irmão. Quando Deus está contando sobre o dobro, Ele está contando de quem já estava no céu e quem nasceu de novo na terra. Não existe essa distinção, irmão. Deus está contando cada um de nós como se fôssemos muito preciosos a Ele, a ponto de quando Ele multiplicou na vida de Jó os seus filhos, seus herdeiros e os seus amados, a sua herança, as suas flechas, Ele deu mais 10, porque um pai de verdade nunca vai esquecer um filho, mesmo que ele tenha morrido, querido. É por isso que comumente você vê famílias, talvez você não tenha passado por isso, não entenda muito bem. Talvez você nem seja pai e mãe ainda. Mas é por isso que nós vemos algumas famílias que têm a gravidez interrompida. E aí quando você vai perguntar, por exemplo, uma família com 2 filhos, que já teve uma gravidez interrompida, a pessoa vai falar assim, 3. Sim ou não? Deus está atento à sua vida, meu irmão. E sabe quem Deus ama tanto quanto Ele ama você? Essa lindeza que está aí do seu lado. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando nesse mês sobre unção. Diga assim, unção. Outros não, brincadeira. Eu sei que a gente tem esse ditado diabólico. Nós repetimos ao longo da igreja tantas besteiras, né, irmão? Mas essa é uma das besteiras que a gente repete. Uns são, outros não. Irmão, de fato, Deus quer ungir a todos nós. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam reunidos no templo, debaixo de uma ordem, de um mandato, de uma instrução de Jesus, todos que estavam reunidos naquele lugar, sem distinção de raça, conta bancária. Eu ia falar credo, mas a única coisa que distinguia eles de qualquer outra pessoa no mundo era a crença deles no Cristo. Todos que estavam reunidos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Você está reunido aqui, irmão? Você tem a mesma capacidade dos pastores dessa casa de receber a unção do Espírito Santo. Então, quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, sobre o futuro, algum líder, algum voluntário, ou alguém que está se aproximando, eu costumo perguntar, o que Deus está falando com você? Sim ou não? Perguntei para o Juan ontem, não foi, Juan? Estamos terminando o treinamento de liderança. Eu já comecei a perguntar para algumas pessoas. Porque eu tenho uma impressão no Espírito, querido, mas eu não sou detentor da verdade. Alô? E aí eu pergunto, o que Deus... Que aí a pessoa fala assim, tá batendo, hein? Caramba, e geralmente eu conheço o Espírito Santo, mas eu sempre me alegro com ele, querido. Como se fosse a primeira vez que ele falou comigo. Falo, uau! Era o Espírito mesmo. Porque tem vezes que minha alma também pode falar comigo. Assim como a sua alma pode falar com você. Tem vezes que eu posso olhar para alguma pessoa e julgá-la segundo os meus padrões. E aí eu pergunto, o que Deus está falando contigo, Fran? Aí o Fran, Senhor, ó, pastor, tal coisa. Eu falei, uau, o Espírito Santo, é isso, esse é o caminho. Ou falar algo diferente do que eu estava pensando, eu falo assim, rapaz,
Acho que eu estava olhando com a minha alma, hein? Preciso olhar esse irmão mais de perto. Será que eu tenho uma opinião dele segundo a opinião dos outros ou segundo a opinião de Deus? Eu me avalio, querido. Sabe, querido, eu aprendi ao longo da minha vida, para a gente começar a entrar na palavra, que sempre existem 3 histórias dentro de uma realidade. A minha versão, a sua versão e a verdade. E sabe quem é aquele que conhece toda a verdade? Diga assim, coisa linda. Pois bem, meu nome é Vinícius. Eu, juntamente com a minha linda esposa Karen, temos a honra, o privilégio, a graça de pastorear essa comunidade na fé aqui no bairro de Bela Vista. Estamos crendo junto com os nossos apóstolos fundadores, né? Esse casal lindo de norte-americanos que veio para o Brasil há 11 anos atrás, no ano de 2013, e em 2014 plantaram o Ministério United no Brasil, no estado amado, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Lá nós somos 13 campos abertos já, e aqui em São Paulo 2, aqui em Bela Vista e em Pinheiros. E aqui em Bela Vista nós estamos há quase 4 anos, juntamente com eles, alcançando, construindo e empoderando, com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Aqui em Bela Vista também nós estamos nessa estação de consolidação, debaixo de uma palavra de fé dada pelo Espírito Santo a nós, como casal pastoral. Honrando a visão, nós iremos experimentar a expansão. Nessa fase de consolidação, o Senhor está nos mandando: obedeçam a visão, se sujeitem à visão, se submetam àqueles que vieram antes de vocês. Eu fico, às vezes, perguntando para a Karen, o que a sede está fazendo lá? O que o ministério, o que eles estão inventando de novo? Vamos copiar tudo. Eu quero obedecer, eu quero estar perto. Porque, irmãos, eu entendi algo sobre unção, que nós estamos falando nesse mês, que é poderoso. A unção que nós honramos é dela que nós recebemos. Eu não quero fazer diferente daquilo que as pessoas que Deus colocou como meus líderes estão predispostos a fazer. Porque se fosse para eu fazer algo diferente, Deus tinha mandado eu fazer algo sozinho. Alô? O povo de Deus, irmão, podia querer fazer o que quisesse, mas só ia funcionar na estação do deserto aquilo que Deus estava dizendo a Moisés. E aí não é colocar Moisés acima de ninguém. Eu não estou colocando Vinícius e Karen acima de ninguém. Eu não estou colocando Josh e Hannah acima de ninguém. Eu estou colocando Deus acima do meu intelecto. Porque se Deus organizou dessa forma, quem sou eu para organizar diferente? Há um lugar, irmão, de honra, de cuidado do Senhor, de zelo do Senhor com a minha vida, de colocar homens e mulheres de Deus para cuidar de mim, que estão numa fase que eu quero chegar ou que eu ainda não cheguei. Sim ou não? E aí Deus está te obrigando a fazer aquilo que Ele quer. Não, irmão, eu estou olhando para Deus, estou dizendo, o Senhor sabe mais do que eu. Quando eu e Karen estávamos ainda no Rio de Janeiro, 1 ano antes de vir para cá, pastoreando uma igreja, uma outra denominação, uma igreja independente, que tinha sido emancipada, uma igreja com 16 anos já de caminhada. Nós fomos socorrer a vida dos pastores naquele lugar, num determinado momento, e aí ficamos lá pastoreando durante 1 ano. Nós estávamos em obediência ao Senhor. Nós estávamos ali fazendo o nosso melhor, de acordo com aquilo que Deus tinha nos inspirado. Quando Deus falou para a gente assim, vai lá, a gente nem sabia que ia acontecer isso. A gente só ouviu o Senhor e falamos, vamos. Estávamos há 11 anos num outro ministério, consolidado, da Palavra da Fé. Trabalhávamos no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Éramos parte da diretoria daquele lugar. Tínhamos um conforto na nossa vida ministerial, colocando isso em aspas. E Deus disse, vai agora. E a gente, foi.
para uma situação completamente oposta e desconfortável. Uma comunidade que não tinha ministério sobre, uma situação um pouco mais difícil na vida ministerial. Quem já participou de algo assim sabe do que eu estou dizendo. E fomos. Quando chegamos lá, identificamos uma situação e logo fomos colocados pela igreja como pastores presidentes daquela casa, ou como nós chamamos aqui, pastores de campos. Estávamos em obediência. E aí, queridos, no coração de qualquer pessoa minimamente íntimas do Senhor, eu poderia achar ou não que aquela era uma rica oportunidade para eu impor os meus ideais. Sim ou não? Você está aqui ou foi para casa? Era uma oportunidade, sim ou não? Alô? E aí o que eu fui fazer? Eu fui lá, marquei uma reunião com todo mundo para dizer, agora vai ser assim? Não. Eu fui lá para o meu quarto e dizer, Senhor, como vai ser agora? Porque eu tenho um monte de amiguinho no ministério e a galera tudo diz que tem visão, que tem isso, que tem aquilo, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo. Todas as vezes que eu oro, o Senhor não está me dando nada. O que eu vou fazer com essa galera? Estou assumindo essa parada e não tenho visão própria. E a visão aqui da igreja é visão de outra pessoa que nem está aqui agora comigo. O que eu faço? Alô? Aí sabe o que Deus me disse? 1 ano antes de nós nos associarmos à Igreja United, eu consegui ouvir 3 palavras. Alcançar, construir e empoderar. Então você não vai me dizer que foi o Josh e Hannah que inventaram essas 3 palavrinhas bonitinhas junto com o ChatGPT para levar uma galera para onde eles queriam. Não, irmão, porque Deus falou comigo antes de eu me associar com eles. Antes de eu falar, vou para a United, antes de eu conhecer Lucas Paulo e Mariana, antes de qualquer coisa, o Espírito Santo disse ao meu coração. E aí, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem é filho, conhece a voz do seu pai. Sabe ou não, irmão? Eu lembro que uma vez eu estava num retiro espiritual da igreja que nós fazíamos parte, antes dessa que eu estava comentando, de 11 anos que nós ficamos, Igreja Nova Vida, lá no Rio de Janeiro. Uma igreja também enorme. Enorme. Muitas filiais, muitos membros. Só o retiro de carnaval era para mais de 1.000 pessoas. E aí, retiro de carnaval rolando, Espírito Santo bombando, aquela babação, o pessoal correndo, e a coisa linda aqui, o pessoal rindo, falando em língua, rodando, coisa que só acontece no retiro, né? Porque a gente é mais crente quando está no retiro, né? E eu lembro que eu estava lá, irmão, e Deus me deu uma palavra assim para falar com o responsável de todo o ministério. Bispo Ronaldo, homem de Deus, irmão. Saudade daquele homem. E aí Deus me deu uma palavra, eu falei assim, Senhor, como? Ele tem até segurança. Só que o filho conhece a voz do pai. E aí você precisa se incomodar quando Deus te disser algo e você se segurar para não fazer, irmão, porque é prejuízo para você. Amém? E aí eu lembro que o culto acabou, eu fui lá devagarzinho, humilde, a gente não era nem casado ainda, jovenzinho, eu tinha 30 quilos a menos. E aí fui andando assim no meio das pessoas e tal. Cheguei pertinho dele, aí os pastores lá, né, os seguranças dele, já começaram a se empombar. No bom sentido, né? Se empombar é ruim, não sei. Ficaram nervosos. E aí eu falei, bispo, posso falar com o senhor? Muito honroso, né? Porque a palavra diz em Romanos que Deus já instituiu toda a autoridade, então eu sempre procuro lidar com a autoridade da forma que Deus lida com a autoridade. Eu falei assim, eu posso conversar com o senhor? Pode sim, meu filho. Eu brincava com a cara que ele parecia um ursinho carinhoso, ele era uma coisa, sabe aquela pessoa que te aconchega, né? Ainda é, né? Tá vivo, em nome de Jesus. Morreu não, tá vivo lá, Bispo Ronaldo. E aí eu cheguei pertinho dele, falei, posso falar com o senhor? Ele falou, pode. Aí eu, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E aí, baixinho no ouvido dele, eu comecei a falar em outras línguas. E ele me apertou mais forte. E ele falou um pouco também, começou a ficar quieto. Eu falei para ele assim, bispo, eu estou tendo uma visão aqui do senhor criança, escondido dentro do seu armário, do seu quarto. E o Espírito Santo falou para você assim, você conhece a voz do seu pai. E ele começou a chorar.
aquele homem imponente, uma autoridade espiritual tremenda, começou a chorar igual criança, abraçado com um jovem de 19 anos, que tinha 10 vezes menos autoridade que ele na vida, e até hoje talvez tenha menos. E aí não falou nada, nos despedimos. Na pregação do dia seguinte, ele começou chorando, falando sobre uma experiência, quando ele era criança, da primeira vez que ele ouviu o Espírito Santo, quando ele estava brincando de pique-esconde com os primos dele. Ele se escondeu no armário, e o Espírito Santo falou com ele assim: você conhece a minha voz a partir de hoje. Você conhece a voz do Espírito, sim ou não, irmão? Deus quer ungir você, querido. Ou melhor, foi Deus que ungiu você, meu irmão. Foi Deus que te capacitou, é Deus que fala com você, é Deus que te orienta, é Deus que te inspira. Seja qual for a forma da manifestação que o Espírito Santo encontrou de se comunicar contigo, querido, é Ele que está lá. Não importa o dia mais difícil que você tenha vivido até aqui, querido, o Espírito Santo te diz nessa manhã: eu estava lá. Pensa, irmão, no dia mais terrível da sua vida, na sua maior dor, talvez uma perda de alguém que você amava tanto. O Espírito Santo está dizendo para você: eu estava lá. Agora pensa também, querido, na sua maior alegria, na sua maior conquista, que talvez você nem estivesse pensando no Espírito Santo nesse momento. Porque nós somos carnalmente tendenciosos a pensar no Senhor apenas em dias difíceis. Mas o Espírito Santo, seu Pai, através do seu Espírito, está te dizendo: eu também estava lá. Fui eu que promovi. Amém, irmão? Essa mensagem, essa série, é uma lembrança da presença do Senhor em nós e sobre nós. Porque anote isso, irmão, é a primeira coisa que você precisa saber sobre unção. Unção é a presença do Espírito Santo de Deus sobre você. E aí, como eu disse na semana passada, se você não estava aqui, eu convido você a ouvir essa mensagem no Spotify ou no YouTube. Unção não é algo que é exigido de forma individual. Unção é algo recebido de forma coletiva. Eu preciso de quem já está lá para entrar lá também. E eu não estou falando sobre unção de chamado ministerial, no momento onde você recebe o título para a organização eclesiástica. Eu estou falando do Espírito Santo sobre você. Porque há uma dupla obra do Espírito Santo, onde ele vem morar dentro de você na confissão do nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no mesmo momento que você recebe isso, você também pode receber a unção sobre você. E essa unção sobre você, ela é uma unção capacitadora. Diga assim: é uma unção capacitadora. Ela tem a capacidade, irmão, de tirar você do lugar onde você está e te colocar no lugar onde Deus quer que você estivesse. Ela tem a capacidade de fazer você se tornar um outro homem. Não foi assim com Saul, como nós conversamos semana passada? Saul, ele ouviu do próprio Deus: você agora é um outro homem. É assim ou não? Quando você conhece Jesus, começa a caminhar, e talvez você tenha um ciclo de amigos ou uma família, e aí você começa a ouvir das pessoas assim: nossa, rapaz, você está diferente. Sim ou não? Por isso que nós não devemos nos apegar, irmãos, a quem nós somos. Eu acho incrível aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde aquele homem letrado, aquela autoridade entre os fariseus, o detentor da lei mosaica, ele tinha, irmãos, a autoridade bíblica do que se conhecia como escritos naquela época. Ele era doutor, teólogo, irmão. E ele, ouvindo o discurso de Jesus, fica embasbacado com aquela revelação. E ele fala: como posso eu? Olha que pergunta, irmãos.
infantilizada diante de tanto conhecimento teológico. Como posso eu, sendo um homem adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Por quê? Porque é tanto conhecimento que a ciência se sobrepôs à fé. E aí a ciência não pode explicar, irmãos, aquilo que criou a ciência. É necessário fé. Amém, irmão? A fé explica a ciência, nunca o contrário. A ciência, ao longo do avanço da tecnologia da humanidade, é que vai começar, até o dia do Senhor, a concordar com Ele. Amém ou é de mim? Aí vem as teorias do Big Bang. Top! Uma coisa incrível. Que mente brilhante, farisaica, meu irmão, que criou esse treco. O cara tem que estudar muito, ele tem que usar muitos por cento do cérebro dele para pensar nisso numa tarde de domingo assistindo o Gugu. O cara que pensa na gravidade, irmão, tá debaixo de uma macieira, cai a maçã, fala assim, gravidade. Acho que eu vou chamar disso. Alô? Tem que ser muito inteligente, irmão. Mas a inteligência, por maior que seja, não vai se sobrepor ao Criador da inteligência. Porque eu posso concordar pela fé com a ciência no Big Bang, porque a teoria do Big Bang significa que algo começou em algum lugar. Eu concordo com isso. Eu só preciso esticar a minha fé, que o Big Bang ainda não concordou com o que eu concordo pela fé, que pode ter sido um estalar de dedos. O Big Bang. E aí, se o meu estalar de dedos faz barulho, imagina o de Deus, né? Pá! E tudo que não tinha, tem. Tudo que não existia, passa a existir. Sabe, irmão, semana passada, eu sempre vou te dar exemplos de coisas que acontecem com a gente, que é para te abençoar, né? A vida do pastor é uma vida exposta, né, irmão? Eu sou quase uma influência digital. Sou uma influência do púlpito, né? E aí, se você está vindo aqui, é que você quer receber alguma coisa que a gente está falando, né? Porque senão você estaria lá na Universal, lá. Não falei mal hoje. A semana passada, saí daqui do culto, irmão. Vinícius. Tá pegando esse negócio, hein? Tava saindo daqui do culto. Saindo do culto não, né, irmão? Porque esses pastores não querem ir embora. Vocês vão embora meio-dia, a gente fica aqui. Meio-dia não, né? É. A hora que a gente vai? E aí, 6 da tarde, tá eu, Karen, eu, a patroa, as crianças, os Lisboas, e tinha mais um casal com a gente. Enfim, ficamos mais tempo do que as outras pessoas que foram indo embora, os outros pastores, ficamos conversando aqui. E assim, irmão, eu não sei você, mas eu não sou detentor de uma fé extraordinária, onde eu não preciso mais me preocupar com nada. Na verdade, Deus quer que eu não me preocupe, mas a minha alma fica brigando com o meu espírito junto, igual você. Então eu desço daqui depois de pregar e eu tento colocar em prática, igual você, aquilo que eu preguei. Porque a palavra é do Senhor. Amém, irmão? E é por isso que a Bíblia fala que ela é uma espada de 2 gumes. Por que são gumes? São 2 pontas. Ela vai arrebentando você aí, me arrebentando aqui, e a gente vai se arrebentando junto. E aí eu estou me esforçando também, irmão. Eu saí do púlpito. Esse ambiente aqui onde parece que eu sou o Superman. Um pouquinho mais gordinho, talvez. E aí eu desci, acabou, irmão. Aí eu estou indo embora ali. Eu falei assim, caraca, tem que pagar o condomínio amanhã. E agora? O que eu faço? Minha mente, irmão, minha mente. E aí minha fé, né, o espírito que está pronto, fala assim, vai dar certo. Calma, fui eu que te chamei. Vai funcionar. E aí minha alma, daqui a pouco, aí eu esqueço, né? Ah, não, vai dar certo, Deus é bom.
Irmão, 200%, hein? Voando com asas como de águia. Sem R$1 no bolso, irmão. Às vezes tem muito, às vezes tem pouco. O pastor Paulo falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é isso que o pastor Paulo me ensina? Então eu olho para ele e falo assim, se rola para ele, rola para mim, vamos embora. Deus não faz acepção de pessoas, a unção que ungiu Paulo, me unge. Não é isso? E me conduz em triunfo. E aí, chega ali no café, brinco, daqui a pouco, aí as pessoas se afastam, aí vem a alma. E eu, quando mira amanhã, cara. Aí vem o irmão, na hora, usado por Deus e conta um testemunho de fé. Aí eu falo, tá vendo, alma? Aí, ó, funcionou para ele, funciona para mim, pô. Porque Deus não faz acepção de pessoas, fé funciona. Por isso falei, eu declaro em nome de Jesus, contas pagas. No final da frase, o diabo, mas o dinheiro não está lá. É assim que acontece contigo, irmão? Tá vendo como é que não muda? Porque você tem cargo diferente do meu? Irmão. Aí vem o pastor Lisboa, dá o DO aqui, me ensinou um princípio legal. Ele falou assim, vira para sua conta e diz, você é uma mentirosa. Você está mentindo. E eu passei a fazer isso, irmão. Eu não fazia ainda, eu já tinha ouvido, mas ele falou foi aquela palavra, eu já tinha ouvido, mas aí quando ele falou, foi uma palavra rema no meu coração, sabe? Palavra falada, não é isso? Falada, né? E aí toda vez agora que eu abro a conta, que o Face ID, pau, faz aquele negócio assim, e que ela sai da minha conta e ela tá zerada, eu falo assim, mentirosa! E é claro que isso não é um pote pilim-pim-pim, bonitão. Eu estou apenas declarando. O que é declarar? É crer, por isso falar, pô. Eu creio em novas ideias. Eu creio em dinheiro vindo do norte, oeste, leste, sul, de baixo, de cima. Da onde vier, importa que vai vir. Você é louco? Sou! Você está falando de um evangelho de loucos para o mundo, irmão. De um homem que está no meio de uma tempestade, balançando, e o líder dele ficou na terra, e daqui a pouco começa a ver um negócio, e os outros, é fantasma, não é? Ai, meu Deus, é o anjo da morte, a gente vai morrer. E aí Jesus, sou eu, hein, Pedro, é tu mesmo? Então, fala para eu ir aí. Qual é, irmão? Eu fico nervoso, o carioquês, ele ataca, né? Você está de brinquedo to me, irmão? Tu quer falar sobre... como é que o pessoal do reformado fala? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Espírito Santo pode fazer o que Ele quiser com você. Espírito Santo pode fazer com você, pessoalmente, se você estiver crendo com Ele, conversando com Ele, vivendo com Ele, até o que ninguém nunca disse que aconteceu. Pode ou não pode, irmão? Você é louco, tio? O cara meteu o pezão para fora do barco e o que era água virou chão. É como se Pedro virasse para a água e falasse assim, água, tu é minha mentirosa. É ou não é, pastorzão? E aí aqueles que estavam com medo, começam a falar, deu bom. 1 passo, 2 passos. Não, é mentira, ele deve ter pisado no iceberg. Alguma coisa, e outro passo. E a história você conhece. Mas ele afundou. Mas ele estava pisando quando afundou, irmão. Eu não sei se você sabe, não. Eu não sei se você sabe, mas no meio do caminho, o cara ouve o vento, aí a incredulidade chegou, mas até a incredulidade chegar, ele estava caminhando na água, chuchu. Você está comigo? Uma unção sobrenatural capacitando aquele homem a pisar
numa matéria que não era para ele pisar. E aí quando Deus fala com você, você vai pisar em lugares que ainda não pisou. É isso, irmão. Ele vira para Abraão, fala assim, Chuchu, olha para o sul, para o norte, para onde você está olhando, aonde você pisar a planta do seu pé, aí sabe o que Abraão faz? Pisa em tudo. Por isso que o autor de Hebreu vai falar assim, ó, o pai daqueles que têm fé, né? O precursor desse movimento espiritual, lá atrás, o nosso pai Abraão, ele peregrinou antes de conquistar. Por quê? Porque Deus disse, é teu aonde tu pisar, então eu vou pisar no máximo que eu puder. Eu piso em tudo, piso em tudo, piso em tudo. Aí Deus te deu uma ordem, você quer cumprir apenas a ordem da limitação que você acha que pode acontecer de acordo com a sua ciência, irmão, Deus te deu um poder avassalador e você está usando apenas o cheiro dele. E aí não é sobre pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas e a sua luta não é contra carne e contra o sangue, é sobre coisas. As coisas estão sujeitas debaixo da autoridade do homem desde que o mundo é mundo. E aí o homem que é detentor dessa autoridade decide entregar essa autoridade a Satanás. Porque Satanás no deserto vai dizer para Jesus, eu posso te dar porque me foi dada. Amém? Aí Jesus, quando vem resgatar na cruz do Calvário a autoridade de novo para a gente, ele não resgata a autoridade falível de um mundo caído. Ele continua, Satanás continua sendo o príncipe desse mundo. Ele até pode jogar a tempestade. Você estará acima agora. Que a Bíblia diz que nós estamos sentados à direita de Deus com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, dominador do ar, muito acima, irmão, do que a química e a ciência dizem sobre o que é o H2O. E aí não somos mais autoridades sobre coisas, porque o diabo já é o dono desse mundo, o príncipe desse mundo. Nós estamos acima disso. Quando nós estamos acima disso? Quando nós nos comportamos como filhos, como ungidos, como cristãos. E aí eu falei isso na semana passada, a palavra cristão, Cristo, não é o sobrenome de Jesus. Você estava aqui? Jesus Cristo, não, Jesus de Nazaré, o Cristo. O que significa Cristo no original, no grego? O ungido. Alô? E aí, quando a gente vai ver o original da palavra cristão, que é oriundo de Cristo, ou pequeno Cristo, são ungidos também, como o Cristo ungido é. E aí podem dizer o que for de você, que você não merece, mas a gente nunca falou que era por mérito. Não declara, que homem que pode decretar? Eu falei sobre isso na quinta-feira. Mas quem disse que esse decreto é por mérito? Na verdade, é reivindicação de filho. Eu não estou mandando Deus me dar porque eu quero. Eu estou resgatando no mundo espiritual, pelo poder da fé, aquilo que Ele já me deu. Por que eu vou pedir? Meu irmão, se o Bernardo ficar me enchendo a paciência, ficar pedindo se pode, eu falei isso quinta-feira, se ele pode beber água, toda vez que ele beber água, eu vou dar uma bronca nele. Filhão, o que está na geladeira é nosso. A geladeira é minha. A casa é minha. Mas tudo que está aqui é nosso. O ambiente é meu. A autoridade é de Deus, irmão. Ele é soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor sustentam o universo. As orlas da sua veste enchem a terra. Tudo está debaixo da palavra do seu poder. Irmãos, tudo está ainda debaixo e agindo embaixo da influência do haja. Desde que Deus disse, haja, está havendo, está expandindo, está avançando, está acontecendo. E tudo é sustentado pela palavra do seu poder. A palavra de Deus está acima da gravidade. Está acima do que a ciência já descobriu até aqui. Amém, irmão? Porque não para, porque o homem pode fazer o que for, as pessoas podem irritar, as pessoas podem se entristecer, as pessoas podem, irmãos, envergonhar aquilo que Deus fez por elas, mas as coisas continuam expandindo, avançando, acontecendo, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus disse haja, Ele não vai dizer não haja.
Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu do agir, irmão. É o contrário, eu e você que somos ensinados por Jesus a nos arrepender. Porque eu não posso olhar para todas essas coisas e achar, caramba, eu vou continuar sendo ingrato o resto da minha vida. Não, eu estou debaixo do haja. Eu vou agir como haja. Você está comigo? Vai para casa. Deixa eu entrar aqui na palavra antes que o tempo acabe. Oi? Caraca, tu tá ligado, hein? Obrigado, irmão. Viu, Vini? Presta atenção aqui. E aí, domingo, meu testemunho, ele falou pra eu fechar. Desligaram o ar, né? Nossa. Obrigado, meu irmão. E aí, domingo, aquele negócio, a minha alma gritando e o Espírito Santo, né? Falando ao mesmo tempo. E aí, irmão, tem 3 vozes dentro de você acontecendo aí. Diga assim, o meu intelecto, que é a sua psique, o seu raciocínio lógico, amém? A sua mente. Diga assim, os dardos inflamados do diabo, que são as sugestões do inimigo. E ele é o inimigo porque ele não gosta de você, amém, irmão? Você sabe disso, né? O diabo não tem variação de humor também, ele não gosta de você para sempre. Ah, se eu fizer isso, você está agradando o diabo. Você nunca vai agradar o diabo, ele te odeia. Porque você é tudo o que ele queria ser. Ele falou, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. E quando Deus te criou, ele criou na cara do capeta. E falou assim, ó, o diabo está ali, ó. Não é você, nem... Peraí. Eu sempre lembro do filme do Shrek, né? E aí o diabo é expulso do céu. Se ele está expulso do céu, ele está, né, em qualquer lugar menos no céu. Então, supondo que aqui, né, está sendo criada a terra. Aqui. E o diabo não está mais aqui, está lá. E aí o diabo está ali, na guitarra, no baixo. Ah, você entendeu, irmão? O diabo está aqui. E aí Deus está aqui criando tudo. E ele, na cena anterior da primeira temporada, a última cena da primeira temporada, ele está dizendo, subirei ao monte santo do Senhor e erguerei meu trono acima do Altíssimo. Não é isso? E serei semelhante. Não é isso? Sim ou não? E aí, começa a segunda temporada da história. E aí Deus está criando a humanidade. Lá no episódio 6, né? Capítulo 6. Da Genese humana, Deus olha para tudo aquilo pronto, Ele olha para o Espírito Santo, olha para Jesus, que é a palavra, o verbo, que ainda não estava encarnado, mas já estava lá, e aí o diabo está ali vendo tudo, e ele dá uma olhadinha para o diabo assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém, irmão? O diabo estava lá, irmão. Tem até um louvor do capeta que diz assim, eu nasci há 10.000 anos. Estava lá, irmão, estava lá. Sim ou não? Então ele não gosta de você, ele te odeia. Aí tem os dados inflamados dele, que é ele tentando confundir você. E aí se a Bíblia fala que ele pode se transformar no anjo de luz, porque é da onde ele veio, ele era o Lúcifer, um anjo de luz. Ele sabe se comportar como um anjo, irmão. Ele consegue fazer você achar até que é uma instrução de um anjo. E aí tem a terceira voz na sua cabeça. Diga assim, Espírito Santo. E aí como é que você aprende a discernir? Com a maturidade. Quando você começa a andar com Deus, caminhar com Deus, ler a palavra, se expor à palavra, tá junto com gente que é espiritual, tá falando certo, está se comunicando da forma correta, está se comportando como um crente. Os filhos de Deus são conhecidos pelos frutos. Não é isso? E aí você vai começar a discernir, E aí eu sei, irmão, quando eu estou aqui no meu conflito, como você, pensando assim, a minha mente dizendo, não tenha grana,
O diabo está dizendo, não vai chegar. E o Espírito Santo está dizendo, já está lá. Quando? Na hora exata que você vai precisar, está lá. É loucura, não é, irmão? É loucura. Mas eu estou lá conversando com os pastores, sentado lá, já tinha esquecido dessa problemática toda. Pum, Pix. O valor exato do meu condomínio. Um irmão aqui da igreja, irmão. Um amigo. Deus sabe que é testemunha, que eu falo muito sobre isso. Tomem cuidado. Façam uns pelos outros quando Deus mandar. E aí ele foi usado pelo Senhor, porque era um valor exato. Chegou o dia seguinte. Não paguei na hora. E uma outra necessidade se apresentou. Fazer compras para minha casa. Estou me expondo para te abençoar, meu irmão. Aí a Karen falou assim, vamos no mercado. Eu falei assim, caraca, só na minha cabeça, né? Meu intelecto, só tem o dinheiro do condomínio. E o diabo falou assim, ih, vai faltar comida. E o Espírito Santo falou, vai. Com a sua esposa agora. Eu falei, tá bom. Preocupadaço, irmão. Agindo em fé, mas preocupadaço com a situação. Chegamos no mercado, com um carro cheio das coisas. Eu falei assim, caraca, vai faltar. Na hora me veio na mente assim uma voz do diabo. Cara, tá dando uns 300 reais isso aí, vai faltar 300 reais. Quando meu celular apitou assim, 300 reais. Amém, irmão? Porque a unção, ela vai te capacitando, ela vai acrescentando coisas na sua vida, irmão. Ela vai movimentando. Deus sabe que quando eu estava na estação anterior, eu estava vivendo de acordo com o meu trabalho, as coisas estavam acontecendo. E aí, se você está trabalhando, seja onde for, seja em qual momento for, seja fazendo o quê, debaixo de uma palavra do Senhor, as coisas vão continuar se movimentando, irmão. Amém, sim ou não? Terça-feira. Acordei de manhã cedo, arrumamos as crianças, estamos movimentando nossa vida, vivendo, normal, tinha pago a conta, tinha feito compra. Tinha 50 reais no banco. Eu falei para a Karen assim, eu vou para a igreja trabalhar. E aí o diabo falou assim, só tem a gasolina. Eu falei assim, não vai faltar. Entrei, botei a gasolina e vim para a igreja. Quando eu estou no caminho para a igreja, o Espírito Santo falou para mim assim, faz um favor para mim. Falei, talk to me. Puxa o teu extrato desse mês. Eu falei, para quê? Ele falou, obedece. Puxei, parei no sinal de trânsito. Puxei rapidinho ali, filtrei só o que entrou de crédito. Aí quando eu olhei, uma lágrima desceu do meu olho. Ele falou para mim assim, cuido ou não cuido? Não faltou, meu irmão. E não vai faltar. E aí Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você esteja só ouvindo a voz errada. Porque quando você ouve a voz do diabo, você se desespera e toma atitude que Deus não quer que você tome. Vá para lugares que Deus não quer que você vá. Se associa a pessoas que você não deve se associar. E aí, você é ungido pelo Senhor. Você é dotado da capacidade de andar debaixo dessa influência do Senhor. Mas você está tomando decisões debaixo da influência de qualquer coisa, menos dele. Sim ou não? Números no capítulo 11, verso 17. Diz assim, sobre o contexto aqui, Moisés está bombando de trabalhar no deserto, cheio de atribuição e quase morrendo, de tanta fadiga emocional e física, trabalhando muito. E aí o Espírito Santo dá uma instrução para ele, de como ele iria se comportar a partir dali. O
Espírito Santo está dizendo para ele aqui que a partir dali ele teria ajuda. Amém, irmão? Porque... Tá bloqueando esse negócio. Porque ninguém faz nada sozinho, irmão. Amém? Diga assim, a unção que você honra é a unção que você atrai. E aí no domingo passado nós falamos de onde a unção vem. Amém? A unção e o homem. Hoje nós estamos falando sobre o fluir da unção. Esse é o título da mensagem de hoje. Como a unção está fluindo através da minha e da sua vida no dia a dia. Amém, querido? A unção que nós honramos é a unção. A unção, meu irmão, ela não vem do nada, de um esforço físico. Ninguém é auto-ungido. Mais uma vez, eu não estou falando sobre cargo ministerial. Eu estou falando sobre unção. Todo mundo que está debaixo da unção, está debaixo da unção porque recebeu o fluir da unção através da vida de alguém que já tinha sido ungido. Quem foi o primeiro ungido? Jesus, o Cristo. Cristo significa unção. E ele unge os discípulos. E aí, a partir dos discípulos, quando a igreja, a era da igreja é inaugurada, a unção passa a fluir de um por um, através de um por um, de um líder na vida do seu liderado, de um mentor através da vida do mentorado. Amém, irmão? Deus pode fazer até as pedras clamarem, irmão, para conquistar alguém que ninguém está chegando perto dele. Pode ou não pode? Mas unção é o Espírito Santo sobre. O Espírito Santo dentro é salvação. Amém, irmão? Glória a Deus. Números no capítulo 11, verso 17, diz assim, Deus falando para Moisés, eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. E aqui são 70 homens, 70 anciãos, sendo levantados naquela estação do povo de Deus no deserto, recebendo uma unção para ajudar o líder que estava sozinho naquele momento. Amém, querido? Como essa unção é derramada? Como é o fluir da unção? Através do Espírito que já estava agindo sobre Moisés. E aí esse tirarei não significa que um pedaço do que Moisés tinha é depositado no outro, no sentido de diminuição. Na verdade, o original do hebraico quer dizer multiplicação. Porque a unção do Espírito Santo de Deus é inesgotável. Amém? Tudo que vem do Senhor parte de um ponto, de um início, e não tem fim, não tem tamanho, é imensurável a capacidade disso aumentar. Então, a fé, por exemplo, ela pode começar na sua vida como um grão de mostarda, um dos menores grãos que existem. Mas à medida que você é dotado, esticado, acrescido, avançado, a fé vem pelo ouvir. À medida que eu vou ouvindo a palavra de Deus, vou exercendo, vou colocando em prática, a fé vai aumentando. Até quando? Até explodir, meu irmão. Até sei lá para onde. Eu nunca nem sei qual é a capacidade total da fé. Não existe unidade de medida capaz de medir o que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. Amém, sim ou não? 2 Reis, capítulo 9, verso 2. 2 Reis, capítulo 2, verso do 9 ao 15. Nós vemos a história de Elias e Eliseu. Eliseu serviu Elias, amém, irmão? 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, Samuel unge Davi. Sempre é alguém levantado por Deus, ungido, começa a trabalhar na vida de alguém, ensinar alguém e vai lá e unge essa pessoa. A unção vem através do fluir de autoridade. Repita comigo. A unção que você honra é a unção que você atrai. E aí honrar não é bajular. Alô? Honrar não é mandar mensagem para o pastor durante a semana e falar, pastor, eu estou contigo. Isso não é honra, é uma frase. E nem sempre é verdade. O pastor não tem o poder de medir a sua unção.
Não tem poder de medir a sua honra. Não tem como eu saber o que é honra e o que não é. Eu estou dizendo para você se avaliar se o que você está dizendo é honra ou não é. Você vai dizer de onde nasce isso, irmão. Não sou eu. Eu não tenho um sômetro. Ou um honrômetro. Para dizer se você... Só o que vai dizer é o futuro. É o fruto daquilo que você está... A palavra... Dá meu celular, amor, descarregou isso aqui. Só o fruto da sua vida, obrigado, meu anjo, é capaz de dizer se aquilo que você está dizendo é verdade ou não é, irmão. Sim ou não? Você está comigo? Deus sempre usou pessoas como instrumento de transmissão da sua unção. Eu te desafio, meu irmão, não vou prometer dinheiro não, que da outra vez o Ramon quase conseguiu. Falei, estava no midweek aqui, eu falei, procura, se existe isso na Bíblia, eu te dou 10 mil reais. Ele ficou procurando, está até hoje procurando. Brincadeira, né? Não existe base bíblica para uma unção autoproclamada, meu irmão. Não existe. Amém, querida? Nunca houve auto-ungidos na Bíblia. Assim como o fogo de Deus, você vai ver isso lá em, pode anotar aí, Levítico capítulo 9, verso 24. Quem é que acendeu... O pastor Lucas mandou mensagem, está de férias, aí fica me atrapalhando. Assim, Deus acendeu o fogo do tabernáculo. Você já leu isso lá em Levítico capítulo 9, verso 24? Foi aceso por ele. E ele é mantido pelo sacerdote. A unção é divina na origem e humana na administração. Você pegou isso, irmão? A unção, ela vem de um lugar divino, espiritual, de um lugar que está acima do nosso. Ela vem do próprio Deus. Mas quem administra a unção? Diga assim, eu. Romanos, no capítulo 13, verso 1, como eu já disse, não há autoridade que não proceda de Deus. Deus, ele institui toda a autoridade. E Deus não institui a pessoa com autoridade. Deus instituiu a autoridade. O que é ser autoridade? O que é autoridade? Poder delegado. Deus instituiu esse princípio espiritual. E aí, depois de instituído o princípio espiritual, as pessoas passam a viver debaixo de uma organização de autoridade, não autoritarismo. Autoritarismo não vem de Deus. Deus não permitiu a escravidão. O homem, e aí eu tenho muito cuidado em dizer sobre isso, o homem, e não é quem foi escravizado que se deixou escravizar, isso está errado. Amém, irmão? Porque ninguém quer ser escravo. Isso é um absurdo falar uma idiotice dessa. Mas a humanidade caída em seus princípios estabeleceu a escravidão como algo possível. Porque o homem carnal, ele produz frutos de carnalidade. E aí, ao longo da humanidade, você vê muita desgraça acontecendo diante disso. Mas Deus instituiu a autoridade. O que o homem fez com ela, tornando-a autoritarismo, foi ele que fez, debaixo da carnalidade dele, debaixo da influência do diabo. Amém, irmão? Números 11, 17, eu estava lendo com você, diz o seguinte, Moisés não perdeu a unção, ela foi compartilhada com seus irmãos. Você está comigo, querido? Deixa eu correr aqui para o finalzinho. Diga assim, Deus é a fonte da unção. Repita comigo, os homens são canais da unção. Então a unção vem da onde? E ela flui através de quem? Mas ela começa em quem? E quem movimenta a unção? Amém. E aí eu vou te dizer 3 princípios básicos para a gente acabar. Eu não vou discorrer sobre eles, apenas para você anotar e ruminar durante a semana sobre esses princípios básicos. Vamos lá. Deus é detentor da unção. Você está comigo? A unção flui através de quem? Quem movimenta a unção? De acordo com a inspiração do Senhor. Amém? Porque o homem não manda em nada, ele só está movimentando debaixo daquilo que Deus... Samuel ouviu quem falar com ele sobre Davi?
Por Samuel, ele tinha escolhido quem? Conhece a história? Pela psique, pelo raciocínio lógico de Samuel. Quem ele tinha escolhido? Qualquer um dos outros filhos. Aí Deus estava dizendo que um homem de Deus ungido, ele ouve o Senhor, porque a unção é dele. Amém, irmão? O homem pode errar, ele pode errar, mas se ele estiver atento ao Senhor, ele não está errando. E aí ele ouviu, é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Mas quem é, Senhor? Vai falando, vai que eu vou te dizer. E agora, é esse? Não, não é esse. Caraca, Senhor, mas não é ninguém. Aí ele fala gentilmente, fala assim, eu não vejo como você, animal. Para mim, ele fala assim. Eu não sou dodói, então ele fala comigo do jeito que eu gosto de ouvir. Às vezes eu estou mais carinhoso, né? Dependendo da época do mês da minha esposa. Aí ele fala assim, Chuchu, eu não vejo como vê o homem. Vai, conversando aí com a família, vai trocando ideia, vai tomando café. Aí no final ele percebe que acabou ali, cara, Deus falou comigo, eu vim aqui, não vai ter... Ô Gessé, é Gessé? Acabaram-se os mancebos, acabaram-se os seus filhos, não tem mais ninguém aqui, porque Deus mandou eu vir aqui. Eu conheço a voz do meu pai, porque o filho conhece a voz do pai. Eu sei que tem alguém para ungir, mas todos que você me apresentou não eram. Aí Gessé, tem um. Manda chamar. Então olha só, todo mundo de pé. Ninguém vai sentar para comer enquanto ele não chegar. Quem unge, irmão? Quem unge, irmão? É Deus, através do... Mas na vontade de quem? Quem é o soberano, Chuchu? Não esquece disso não, irmão. A palavra da fé não fala o contrário disso. Nós estamos declarando aquilo que Deus já declarou a nosso respeito. Amém, irmão? E aí, 3 coisas, anota aí. Primeiro princípio para o fluir da unção através da movimentação na vida humana. A honra. Eliseu honrou Elias. Josué permaneceu ao lado de Moisés. Timóteo serviu a Paulo. Amém, irmão? Eu estou ensinando você a me encher a paciência, irmão? A me bajular? A me dar presente? Guarda para você, Chuchu. Amém? Glória a Deus. Segundo princípio, obediência. Diga assim, a obediência mantém o fluxo da unção. Quem resiste, irmão, à instrução do Senhor bloqueia o fluxo da unção. Deus pode estar falando com você e você pode estar decidindo bloquear aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho poder acima do de Deus? Não. Porque se você não fizer, outro irá fazer. É mais sobre você se deixar abençoado em viver uma vida dentro do centro da vontade de Deus do que a preciosidade do seu ser. Só que você vai trazer prejuízo para a caminhada. Você vai trazer prejuízo para essa comunidade na fé se Deus tiver que levantar outro para fazer o que você já pode fazer agora. Por que leva tempo? Irmão, você acha que Jesus estava esperando o quê? Que plenitude dos tempos era essa que Jesus viria? Quando nós parássemos de fazer... Presta atenção, irmão. A teologia bíblica, ela é inerrante. O homem, eu falei semana passada, eu falei quinta, não sei. A falar as mesmas coisas é... Obrigado. O homem, ele já ia, através da maturidade da vida comum, do avanço, daquilo que ele fosse conquistando com o Senhor, ter o conhecimento do bem e do mal. Todo adulto, um dia, irmão, para de ser infantil e ele descobre as coisas da vida, sim ou não? O que aconteceu foi o homem antecipou as coisas.
E aí, como ele antecipou pela carnalidade, porque ele observou e viu que o fruto era bonito, ele pensou, isso daqui deve ser gostoso, eu vou comer, isso aqui vai me dar poder, vai me dar autoridade, porque o diabo, através da serpente, falou que eu vou ter o mesmo poder de Deus. Então, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida aconteceram ali, e ele decide deliberadamente antecipar. Ele comeu carne na época de comer leite, de beber leite. E aí o que acontece? Que a criança engasga. E aí a plenitude dos tempos é esperar o que já aconteceria naturalmente. Quando a humanidade estivesse madura o suficiente. Porque o que é a plenitude dos tempos? Jesus veio exatamente no momento que o povo de Deus separado estava na história, religiosamente, politicamente, economicamente. Ele veio exatamente no momento propício para que ele deveria vir. Jesus não se atrasou, irmão. A humanidade que estava construindo seus passos até ali. Deus não está atrasado na sua vida, meu irmão. Aquilo que ele falou que você vai se cumprir. Quando? Quando chegar a plenitude do tempo da sua vida. Quando você estiver pronto para aquilo. Deus não vai te dar um carro desabilitado, chuchu. É ou não? Aí habilitou. Chegou a Fiat Uno. Ah, eu queria a Porsche. Vai aprender a dirigir a Uno, irmão. Mas o meu irmão chegou agora, já tem Porsche. Tu conhece a vida dele, chuchu? A intimidade dele com Deus? A história dele até aqui? E aí, por que ele não estava na mesma casa que você, fazendo a mesma coisa que você? Ou lavou o banheiro tantas vezes igual você lavou? Ele não tem autoridade. Irmão, para de encher a paciência do Espírito Santo, irmão. Vai viver. Vai fazer aquilo que ele está falando com você. Você não pode viver baseado no que ele está falando para o outro. Sim ou não? Terceiro e último princípio. A unção, ela é multiplicadora. Grava isso, irmão. Não há competição de unção. Quanto mais a unção flui nessa casa, mais ela cresce. Irmão, quanto mais pessoas se destacando aqui, mais a unção está avançando, progredindo, multiplicando. O pensamento carnal é o pensamento do filho que ficou na história do filho pródigo. Pai, eu estava aqui desde o começo, trabalhando, labutando, e aí o senhor nunca me deu um novilhozinho manco sequer para eu comer um churrasco com os meus amigos. E aí qual é a resposta do pai? Você está de brinquedo de chumir? Tu não me conhece. Tu tem título de filho, mas você não conhece o pai que você diz que tem. Não é possível. Tudo que tem aqui é seu. E aí o irmão que estava lá, afastado, perdido, comendo comida de porco, lembrou, ele estava distante de mim e me conhecia mais do que você aqui do lado. Sim ou não? Porque diz que o filho pródigo estava comendo porco, irmão. Sem dinheiro, sem amigo, maltrapilho, com a roupa rasgada, e lembrou, cara, se eu voltar e o meu pai tiver misericórdia e ele me fizer como um dos seus servos, eu já vou ser muito melhor tratado do que isso aqui que eu estou vivendo. Olha o nível de intimidade, irmão. E aí ele chega na estrada, no caminho da estrada. E esse pai vai reativar a unção desse filho. Ele corre ao encontro dele na estrada. Abraça ele forte. E ele vai dizer assim, ó, conjecturando. Você pode achar que gastou tudo que você tinha direito, que você pediu antecipação da sua herança. Mas o que eu tenho nunca acaba. As riquezas que você levou não são 1% daquilo que você vai receber se ficar comigo pertinho.
Servos, primeira coisa, roupa nova para ele. Sandália nova, está tudo rasgado, sandália nova. Agora, devolve a ele a consciência da unção, para quando ele olhar para isso, ele lembrar que ele nunca deixou de ser filho. Pega o anel de filho e bota no dedo dele. Deus tem uma grande festa, meu irmão, para fazer com você na sua vida. Uma grande festa, um grande regozijo, irmão, na presença de todos aqueles que te conhecem. E aí não é para expor a sua grandeza na frente de ninguém. É para sua vida ser um testemunho daquilo que Deus pode fazer. Deus te ungiu e Ele vai continuar te capacitando a fazer aquilo que tem que ser feito. Irmão, pode ter passado, eu tenho repetido isso, vou continuar repetindo, porque dizer as mesmas coisas é segurança para nós. O apóstolo Paulo disse isso. Pode ter passado 10 meses de 2025, aquilo que Deus falou que podia se cumprir na sua vida, ainda pode, mesmo faltando 2 meses, irmão. Porque Deus pode fazer em 2 meses tudo que você não tinha capacidade de fazer em 10. A capacidade de enriquecer dos servos de 1 talento era a mesma do servo que ganhou 5. O poder multiplicador da unção é ilimitado, meu irmão. Ilimitado. Não há precedente bíblico para que eu e você possamos medir aquilo que Deus pode fazer. Eu perdi, você não sabe da minha vida, pastorzão. Eu perdi tempo. Eu gastei meu tempo à toa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, uma vez por todas, acredita nisso que eu estou te dizendo pela fé. Deus pode fazer na sua vida hoje o que você nunca fez ao longo da sua história. Irmão, não é um jargão, basta uma palavra de Deus e tudo muda. Ou você crê nisso de uma vez por todas, irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui. Basta um haja, basta um de repente. Eu posso, irmão, gastar tudo que me resta de vida natural e ficar gritando isso com você pro resto da minha vida aqui, até eu ficar velhinho ou Silas Malafaia. Porque o Silas Malafaia, ele grita com os outros, né? Mas você precisa, em algum momento, entender que não é sobre o que eu já criei, é sobre o que você precisa crer, irmão. É acima, muito acima daquilo que você pensou até aqui. É muito acima de quanto te contaram, de qual história te contaram. É muito acima de qualquer teologia que exista, irmão. Deus tem um poder avassalador e ilimitado para operar na sua vida tudo aquilo que você não teria capacidade, faculdades mentais, normalmente, de produzir com a força do seu braço, irmão. Eu e você passaríamos a vida tentando. O diabo está eternamente tentando produzir frutos como o do Senhor. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está vendo as coisas dar certo e está achando que pode fazer na força do braço dele. Mas o fluir da unção, irmão, é se deixar levar pelo soberano da minha vida. É crer que ele tem um pensamento muito maior do que o meu. A unção dele acrescenta. O Espírito Santo, ele conduz a toda a verdade. A igreja não está militando, a igreja ela é triunfante. Ela está vivendo em novidade de vida. Tem cura hoje, como tinha cura ontem. Tem unção enriquecendo hoje, como tinha unção enriquecendo ontem. Tem multiplicação hoje, como tinha multiplicação ontem. Aquilo que Deus fez no Éden, Ele vai fazer em Bela Vista. Qual experiência sobrenatural você já viveu, irmão? Deus não parou nisso. A maior experiência sobrenatural que nós já vivemos aqui foi o dia que Ele pega você de um lamaçal de pecado e transporta você para o reino do Filho do seu amor. Irmão, se Ele me tirou de uma morte eterna, o que mais Ele pode fazer? João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu.
Para de fazer conta com Deus, chuchu. Para de ser miserável com Deus nas suas petições. Pede tudo, irmão. O não, o diabo já está te dando. Sabe quando ele fala o não, você já tem? Você não tem não, o diabo está dizendo, não dá, você não merece. Não. Jesus está dizendo sim. A palavra de Deus diz que todas quantas forem as coisas que você está crendo, tem dele o sim e o amém. Deus já viu o futuro dessa igreja, irmão, e Ele diz que é bom. São boas notícias, irmão. No jornal celestial que é redigido todos os dias no céu, só sai boa notícia lá, irmão. Você pega o jornal do inferno, espreme, é só sangue. Por isso que eu não vejo mais televisão, irmão. Ah, se é alienado? Não, querido. Eu quero saber qual é a novidade que está bradando do céu. Eu quero saber o que Deus diz ao meu respeito. Ah, que economia é isso, é assado, não sei o quê. Deus está dizendo que a economia está sujeita ao mundo. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, irmão. Ou você vive na realidade daquele que te resgatou, ou você vai continuar padecendo na realidade do inferno, irmão. Ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele viesse a crer não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. E olha o que ele diz, o apóstolo Paulo diz, em Romanos, no capítulo 8, verso 32. Aquele, diga assim, Deus, levante, querido, comigo, se você puder. E agora você vai usar a sua voz mais pentecostal. Agora você vai correr pela fé. Agora você vai estremecer o inferno. Agora você vai estampar, irmão. Talvez você tinha lá no inferno um cartaz de procurado com o teu nome, caçador de capeta, Joy, a desbaratadora do inferno. E a algum determinado momento da sua vida, você se deixou levar pelas coisas desse mundo, começou a ouvir os dardos inflamados do diabo, começou a ouvir a sua alma, e aí você se esqueceu das promessas, você se afastou do autor da sua fé, você se afastou daquele que disse que enviou o seu próprio filho por você, você deixou para lá, e aí sabe quando o cartaz está lá preso, mas vai ficando amarelinho? Nem o diabo quer mais nada contigo. Caiu, a recompensa que era alta já não tem mais, qualquer nota, porque já está no lugar, exatamente no lugar que o diabo queria. Esquecido, até pelo inferno. E aí nessa manhã, irmão, uma semente nova de fé está sendo plantada no seu coração. Você está se levantando, irmão, está sentindo aí uma unção nova? Está sentindo aí um óleo novo? Está sentindo aí um novo azeite? Está sentindo aí que as coisas estão se movimentando? Que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, aquele, diga assim, aquele. Com voz de pentecostal, meu irmão, diga assim, Deus. Aquele que não poupou. Mais alto, meu irmão, aquele que não poupou. Seu próprio filho. Você entende a revelação disso, irmão? Você entende, querido? Aquele que não poupou o seu próprio filho, meu irmão. Orebaxira de lebrosa. Volte a falar em outras línguas, querido. Volte a se movimentar. A unção flui através da sua vida. A unção flui através de você. Não importa o que você vem fazendo. Não importa o que o diabo tenha tentado dizer a você para te enganar. Não importa o seu nível de achismo,
Importa de fato se você está crendo no Cristo. Não importa o nível de pecado que você cometeu até aqui, Deus pode fazer nova todas as coisas nessa manhã. Se arrepende. Aquele que não poupou o seu próprio filho, irmão. Ele faz uma pergunta, diga assim comigo, como? Como? Como que é? Como aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Não existe a menor possibilidade, irmão, de Deus ter te dado o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, para que você fosse salvo, para que você estivesse vivendo em novidade de vida, para que você fosse alcançado, se Ele já não estivesse pensando, irmão, eu vou dar tudo. Tudo que Ele precisa. O que é que você precisa hoje? Saúde emocional? Tem disponível. Saúde física? Tem disponível. Uma nova ideia, uma nova movimentação, novas amizades, irmão. Tudo que você precisa, Deus tem. Será que você pode dizer isso para essa pessoa do seu lado? Tudo que você precisa, Deus tem. Sabe, querido, meu papel, o papel da pastora Karen, da equipe pastoral, não é ou melhor, tem coisas que nós não vamos conseguir acessar, irmãos. Tem coisas que você vai precisar movimentar dentro da sua vida, tirar aquilo que está te prendendo nesse lugar de incredulidade, arrancar de dentro de você esses falsos ensinamentos, esses enganos de Satanás, essas amarras de falsos ensinos. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, irmão. Eu quero saber há quanto tempo que você não ouve o Espírito Santo de verdade. Há quanto tempo que você só está ouvindo a opinião de outra pessoa? Há quanto tempo que você está ouvindo falsos ensinamentos? Há quanto tempo que você está ouvindo sua alma? Há quanto tempo que você está ouvindo seu cônjuge, irmão? Qualquer coisa menos o Espírito Santo. É um alerta para a nossa geração. O Espírito Santo quer voltar a falar com a sua igreja. Ele quer voltar a ter intimidade contigo. Ele quer voltar a sentar com você na mesa. Ele quer voltar a andar com você no trabalho. Ele quer voltar a inspirar suas decisões. Ele quer voltar a sonhar sobre o seu futuro com você. Mas eu e você precisamos entender que isso parte de nós, não parte de alguém. Não parte de um discipulado. Não parte de tempo de mesa. Não parte, irmão, do que o outro está fazendo, parte da minha predisposição em me render completamente ao Senhor.